estaremos fazendo uma revisão rápida de alguns assuntos teológicos. Como já disse antes, somos professor do curso do IBAD, do núcleo da Igreja Assembleia de Deus da Vila Curuçá, em Santo André, e somos obreiro da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui no setor de São Bernardo do Campo. Eu gostaria de começar a nossa revisão falando primeiramente da Bíblia. Gostaríamos de ler aqui no livro de Eclesiastes, esse livro que eu acho maravilhoso, o livro de Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 12 em diante, diz: Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém. Apliquei meu coração a esquadrinhar e a informar com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e aflição de espírito. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração: olha, eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, mas vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Olha que interessante essa perspectiva do autor do livro de Eclesiastes. Este livro que no capítulo 1, aqui nos primeiros versos, já refere-se ao filho de Davi, rei em Jerusalém, como sendo o autor do livro. Portanto, nós concordamos, ou boa parte dos estudiosos da palavra de Deus concordam que o livro refere-se a Salomão, seria o escritor do livro. Evidentemente que sempre haverá alguns que discordarão, mas a grande parte dos estudiosos acreditam que seja um livro de Salomão. Vocês talvez não estejam enxergando, mas aqui em minha mesa eu tenho duas Bíblias de estudo. Esta Bíblia que eu fiz a leitura agora é a Bíblia de Thompson, a Bíblia de Estudos de Thompson. Ela tem uma linguagem contemporânea. E eu tenho aqui a Bíblia Apologética. Já mostrei outras vezes para vocês. A Bíblia Apologética, que é produzida pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, e ela tem o foco principalmente em combater heresias. Fala um pouco da história da igreja. As Bíblias de Estudos, elas contêm um arcabouço, geralmente elas contêm um anexo logo após os livros bíblicos, que são anexos de estudos, onde estes autores que coordenam a realização dessas Bíblias colocam temas específicos ou matérias específicas de acordo com o foco do estudo da Bíblia. Então a Thompson, por exemplo, ela é considerada uma das melhores Bíblias em termos de estudos arqueológicos. Já a Bíblia Apologética, como o próprio nome diz, ela faz uma apologética, ela faz uma defesa da fé com muita ênfase teológica. Ela procura combater principalmente as heresias, levando-se em consideração a visão cristã evangélica que condiz com a maioria do pensamento teológico. Porque nós sabemos que existem outros tipos de vertentes evangélicas que não corroboram da maioria dos pensamentos, o que a gente também conhece como folhas soltas, ou aquelas religiões paralelas, como por exemplo os Testemunhas de Jeová, Mormons e assim por diante. Mas vamos lá. Então aqui o escritor, ele fala que a sabedoria ela é importante, mas ele leva em consideração que ela causa aflição de espírito. Essa busca pelo conhecimento, essa busca pela profundidade da ciência, porque a teologia ela é uma ciência. A teologia, o próprio nome diz, theo, que vem de Deus, do grego, logia, que vem do estudo. Então, estudo de Deus, ou estudo sobre Deus,
esta ciência que busca estudar a Deus. E aí, quando nós falamos de teologia no sentido da palavra, no sentido etimológico da palavra, nós não estamos falando que está falando especificamente do nosso Deus, mas a teologia é o estudo do Deus. Então existem teologias diferentes. A gente não pode se equivocar. A maioria é teologia cristã, mesmo porque quem deu ênfase a essa ciência para que ela se tornasse uma ciência realmente no sentido acadêmico foi o catolicismo no período da Idade Média, através ali dos apologistas da Idade Média. Mas antes disso, a teologia ela não passava de uma matéria da filosofia, que é considerada a mãe de todas as ciências. E então a teologia ela fazia parte dos estudos filosóficos e depois, principalmente na Idade Média, com o nascimento do cristianismo, ali nos primeiros séculos, logo após o nascimento de Cristo. E aí vem a Idade Média no século IV em diante, né? No século V, para ser mais preciso, começa-se a Idade Média. Então, a partir daí, há um estudo mais aprofundado no sentido da divindade, principalmente da fé cristã, e desenvolve-se o estudo teológico a ponto de se tornar um estudo acadêmico. De sorte que grande parte dos cientistas, ou melhor, dos grandes gênios da ciência do passado, do período da Idade Média, eles tinham como formação teológica também, formação inicial teológica, né? Principalmente quando você observa ali as 7 artes liberais, que é aquele período de formação de nível acadêmico, logo ali no período da Idade Média, uma das matérias se encaixava com a teologia, se encaixava posteriormente à teologia. Você tinha lá o direito canônico, você tinha a teologia, astronomia, enfim, tinha a medicina, não essa medicina que nós conhecemos hoje, mas um outro modelo. Você tinha a astrologia, que era semelhante ao que nós conhecemos hoje como astronomia, mas enfim. A teologia, então, ela é uma ciência, ela é atualmente uma ciência acadêmica, inclusive bastante estudada. No passado, ela foi direcionada, como eu disse anteriormente, aos seminários teológicos, aqueles seminários que tinham por objetivo formar para a atividade eclesiástica, principalmente. Mas no Brasil, por exemplo, já surgiu há umas 2 décadas atrás a criação de um curso teológico, por exemplo, para a Umbanda. Isso mostra a amplitude, ou seja, a ampliação desta ciência, levando em consideração que ela não está apenas focada no cristianismo. Mas você tem a teologia cristã, que ela pode ser católica, evangélica ou de outras vertentes que não se encaixam talvez em nenhuma das duas. Ela pode ser uma teologia, por exemplo, islâmica, ou ela pode ser uma teologia até umbandista. Por quê? Porque o foco da ciência é estudar sobre a divindade e sobre todos os aspectos que envolvem determinado tipo de crença e fé. Mas voltando aqui, então, o homem, no verso 18, segundo aqui o escritor Eclesiastes, né, que segundo os estudiosos já estaria velho, ele então faz uma abordagem no sentido da experiência humana. E ele termina aqui no verso 18 falando enfaticamente que na muita sabedoria também há muito enfado. E o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. É só a gente pensar no sentido prático, né? Quando nós somos criança, tudo para nós é novidade e tudo aquilo que alguém diz que é verdade, dificilmente a gente vai questionar. A gente vai sim fazer muitas perguntas, mas uma vez explicado para nós, aquilo passa a ser verdade. E a nossa vida é muito mais simples, porque nós vamos estabelecendo ali os alicerces do conhecimento sem ficar tentando levantar hipóteses de questionamentos, teses de novos horizontes do conhecimento. Nós ficamos ali, então é muito mais simples. Mas quando nós amadurecemos, principalmente quando estamos na fase adulta, e começamos a nos aprofundar
parece que quanto mais nos aprofundamos, menos acreditamos que conhecemos. Então passamos a achar que realmente temos pouco conhecimento. Talvez seja isso que o escritor aqui está dizendo, que há enfado no conhecimento, há canseira, há um desgaste, né? E quanto mais o homem aumenta o seu conhecimento, também aumenta a sua tristeza, porque ele descobre que muito pouco ele sabe nada, né? Existem até filósofos que defendem essa teoria. Mas nós estamos estudando no curso do IBAD. O curso do IBAD ele contém esses livros aqui. Eu sempre tenho mostrado esses livros porque o aluno precisa ter conhecimento de que tipo de curso ele está fazendo. Ele é voltado para um nível médio, básico e médio. E neste livro aqui, por exemplo, nós estávamos estudando agora até o mês passado, ele falava da introdução bíblica, mas nós tivemos outros estudos, como por exemplo os livros históricos, né, que está aqui do meu lado, e livros poéticos, enfim, tivemos várias outras matérias e estávamos em andamento. Mas aprove a Deus que tudo isso acontecesse e nós estamos aqui. Para a gente continuar então falando um pouco, quando eu digo revisão teológica, eu sempre me preocupo em fazer um mapa do tempo, ou uma reta, uma linha do tempo, né? Vamos chamar de linha do tempo, mapa do tempo, vamos chamar de linha do tempo. Quando estamos na sala de aula, nós fazemos uma linha e colocamos os pontos, né, nos vértices do início ao fim e traçamos pontos intermediários e vamos colocando ali datações. Vamos colocar datas, ou seja, a história no sentido cronológico, tentando buscá-la antes de Cristo, deixamos o marco zero no meio da linha e pós-Cristo. Então é uma dica que você tem para exercer o seu estudo teológico. Sempre lembre-se do mapa do tempo, apesar que esse tipo de didática é mais utilizada quando você estuda a história da igreja, a história de Israel, geografia bíblica, arqueologia. Normalmente nós nos preocupamos em fazer essa linha do tempo. Mas é importante que isso esteja sempre gravado para que a gente se localize na história. Devemos lembrar que a Bíblia é um livro de história, mas é um livro de história que parte principalmente de revelações feitas pelo próprio Deus através de homens e mulheres que foram usados como instrumentos para a sua obra aqui na Terra. E nesta linha do tempo, por exemplo, na história do Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento? A Antiga Aliança, também chamado de Vétero Testamento, né? O Antigo Pacto seria o mais correto. Testamento recebeu esse nome porque lá atrás, nos primeiros séculos da igreja, se colocou, através dos apologistas, a ideia de que o testamento, né, era relacionado a uma herança ou relacionado a um direito que alguém recebia após a morte. Logo, como Cristo havia morrido e ressuscitado, mas como ele havia principalmente morrido, então ele foi o fiador dessa aliança do Novo Testamento. E logo ele tanto validou a antiga como validou a nova aliança. Então ficou como testamento, com uma linguagem mais no sentido do direito, daquele que recebe um direito sobre uma herança, sobre um determinado assunto, sobre uma determinada promessa. Então o testamento é uma promessa que nós recebemos por direito devido à morte daquele que tinha o direito sobre ela, que era Jesus Cristo. Mas o Antigo Testamento, quando falamos em datações, é muito mais complicado, porque segundo a história, quanto mais distante for o fato, menor será a capacidade da história de fundamentar, de aprofundar a cronologia histórica, ou seja, de aprofundar principalmente as datações. Então, por exemplo, na Bíblia de Thompson, que é uma Bíblia bastante adequada para esse tipo de estudo, ela coloca que por volta do ano 4004 seria ali a entrada de Adão e Eva, né, à terra da qual ele tinha tirado, ou seja, o retorno, né? Ele é tirado do Éden, eles são tirados do Éden por causa do pecado,
porque não poderiam mais viver naquele jardim que tinha a sua preservação, principalmente por causa, ele estava afastado do pecado. Para ficar ali não podia não poderia pecar, não poderia desobedecer, mesmo porque estava lá no centro a árvore da vida. Então eles são colocados na terra comum, que Deus também havia criado, evidentemente. Então eles datam ali a partir do ano 4004. Eu já vi outros teólogos, como por exemplo o pastor e doutor João Maria Hemel, do Rio Grande do Sul. Ele diz que a datação seria aproximadamente 4.170 anos. Por que aproximadamente? Porque é impossível você ter precisão nessa datação. E até existirão muitos que levantarão dúvidas sobre esta data. Mas vamos considerar aí em torno de um pouco mais de 4.000 anos antes de Cristo. Então os fatos vêm acontecendo. Aí a Bíblia, então, ela vai descrever fatos que ocorrem, considerando os 2.000 anos que já passaram e os 4.000 anteriores. A Bíblia está citando fatos que ocorreram há pelo menos 6.000 anos, os primeiros fatos. Então são 6.000 anos de história. Veja, deixa eu só fazer aqui uma correção, né? Considerando que ela encerra todo o seu histórico no livro ali do Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas, então a gente tem que se reservar a somente o primeiro século depois de Cristo. Então vamos tirar os 2.000 anos que nós já vivemos, né? Esses 2.000 anos que vivemos é o tempo da graça, e vamos considerar somente a partir do ano 100 anteriormente. Então você vai ter aproximadamente 4.200 anos. Seria a descrição histórica da Bíblia. Então, só fazendo essa correção, faz 6.000 anos que os primeiros fatos narrados aconteceram, mas a Bíblia só cita fatos ocorridos no período de 4.000 anos. E aí é interessante que quando você olha para a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, existe uma diferença. A principal delas, e aí a gente vai para a linha do tempo, como eu já disse antes, é que no centro dos dois testamentos você tem o marco zero. E o marco zero é o nascimento de Cristo. Mesmo porque este marco zero foi estabelecido pelo Império Bizantino, Império Romano Oriental, que depois de dominar toda boa parte das nações daquela época, eles também estabeleceram uma série de regras para o mundo da época que serve para nós até hoje. Não necessariamente as datas do calendário eram como está hoje, né? Tanto é que povos como os chineses e judeus comemoram datas diferentes da nossa. Mas enfim, o ano zero foi estabelecido, né, pela Igreja Católica por causa da dominação do Império Romano, e portanto a Igreja Católica, Apostólica e Romana, como religião oficial de Roma, interferia diretamente no Estado romano e determinava ou balizava certas regras. Então, voltando para o Antigo Testamento, um dos primeiros fatos depois da queda do homem é o dilúvio, que deve ter ocorrido por volta do ano 2340 a.C. Este fato ele traz uma mudança significativa, porque a partir dos 3 filhos de Moisés, segundo a palavra de Deus, Sem, Cão e Jafé, você tem o início das gerações que povoarão a terra, tanto aqueles que darão povos para a região africana, como por exemplo os camitas, aqueles que darão povos para a região europeia, por exemplo, como os jafetitas, e quanto aqueles que darão povos para a região asiática, que são os semitas. Lembrando que, portanto, o povo judeu é um povo semita. Então, você tem esse evento que é bastante importante. Depois da dispersão, da origem das raças humanas, esse termo raça não é correto, mas da origem da raça humana e suas etnias e nações, né, divididas ali após o dilúvio, após a geração dos filhos de Noé, você tem a chamada de Abraão, que ocorre lá pelo século 20
entre os anos 1921 e 1920 a.C. Então você vai anotando lá na linha do tempo, 4.000 anos, a queda do homem, né? 2.350 anos, o dilúvio, 1.920 anos, a chamada de Abraão, e assim vai seguindo. Depois, entre os anos 1700 mais ou menos, você tem Israel. Por quê? Porque agora o neto de Abraão, chamado Jacó, filho de Isaac, então, né, Abraão deu origem a 2 filhos, Ismael, depois Isaac, e de Isaac nasce Jacó e Esaú. Jacó toma a bênção do seu irmão, a gente sabe de toda a história, não vou entrar aqui em detalhes, mas ele recebe a bênção que era de Esaú, lembrando que os dois eram gêmeos, então existe um debate bem interessante aí. Não é porque Jacó simplesmente é usurpador, porque ele simplesmente roubou a bênção de Esaú. Não, na verdade eles eram gêmeos, né? Só que saiu primeiro, o outro saiu depois, e isso mudou toda a história. Mas enfim, Jacó depois recebe o nome de Israel, e a partir daí todos os filhos de Jacó serão as tribos de Israel, os 12 filhos, e tem uma filha chamada Diná. Mas daqueles 12 filhos que nós vamos ter ali, Azer, Zebulon, José, Benjamim, Naftali, Ruben, enfim, todos esses, Judá, todos esses filhos de Jacó, que são 12, dão origem ao povo de Israel. Inclusive aquelas 2 meia-tribos, né, que são os 2 filhos de José, chamado Efraim e Manassés. Bom, então esse fato é importante a gente lembrar que de Israel para trás, eles são todos povos hebreus, né? A linhagem de Abraão são povos hebreus. De Israel também continua sendo uma linhagem dos hebreus, porém, a partir dos filhos de Israel, ou seja, a partir da sua posteridade, nós começamos a chamar aquele povo de israelitas. Então eles são de origem hebraica, mas agora são um povo israelita, porque são filhos dos filhos de Israel, são origem de Jacó. Então coloca lá na sua linha do tempo. Então, no ano 1700 aproximadamente, ali você tem a definição de Israel. Depois, o pai, né, no caso. Depois, a família de Israel vai entrar no Egito, e a morte de José deve ser em torno do ano 1635. Nós fizemos um estudo num outro momento em que fizemos um cálculo que aproximadamente 50 anos da entrada do Egito, deste povo, eles não eram escravos, eles eram livres. Só depois disso é que eles passam a ser escravos. Depois que saem os povos ixos do Egito e voltam os originários que foram expulsos lá atrás pelos povos ixos. Bom, passam-se os 400 anos e aí surge o Êxodo, lá pelo ano 1490. Né? O Êxodo, aquele evento que Moisés vai liderar no deserto. Então você vai colocando lá na sua linha do tempo. Este é o povo de Israel. Passam-se aproximadamente 40 anos, com Josué eles entram na terra de Canaã. E este povo, alcançando a terra de Canaã, eles chegarão lá em torno do ano 1444, 1440, eles vão chegar lá nesse período, e chegando neste período, eles vão ocupar aquela terra, a terra que mana leite e mel, a promessa, e vão ter o período diferenciado por causa da instituição da monarquia.